A gente vai colocar na tela, eu vou colocar na tela os próximos jogos que o São Paulo tem pelo Campeonato Brasileiro, porque a pergunta que o nosso Patrick Mesquita faz na pauta é a seguinte: qual é o caminho para o São Paulo se livrar de um rebaixamento? E, gente, a gente tem que ser sincero aqui, tem que ser pé no chão e tem que entender que a realidade é essa. A realidade do São Paulo hoje é briga contra o rebaixamento. Sei que alguns nomes da diretoria não quiseram aceitar essa situação no começo do ano, ou que pelo menos a primeira prioridade deveria ser brigar contra o rebaixamento, para aí sim pensar em outros objetivos no campeonato, mas a realidade do São Paulo é essa. E a gente tem aqui na tela todos os próximos jogos do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro, começando, é claro, pelo Bragantino nesse próximo final de semana, depois tem Atlético Mineiro, clássico contra o Palmeiras, Internacional, jogando o São Paulo dentro de casa, Cruzeiro fora, Vitória em casa, Vasco da Gama, Mirassol fora, Bahia fora, 2 jogos em casa, mais esse primeiro contra o Corinthians pode ser fora do Morumbi, né, por conta dos shows do BTS, Fluminense em casa, Botafogo fora, Remo em casa, Atlético Paranaense fora. Esses são os jogos do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que nesse momento tem 27 pontos somados, né? Tem 27 pontos somados do São Paulo, e é só tem 3 acima do Mirassol, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Ô Ju, olhando esses jogos, olhando a sequência que o São Paulo tem pela frente no Brasileirão, qual seria o caminho? Quais são os jogos-chave que você entende que o São Paulo tem que ganhar, o São Paulo precisa pontuar para pensar em se livrar e não passar aperto, não passar sufoco até o final da temporada no Brasileirão? Triste é isso, né? Os jogos-chave, eles já foram. Que você olha e fala assim, beleza, 3 pontos. Já foi. Todos os próximos confrontos são extremamente difíceis. Red Bull Bragantino, a gente tem aí uma história de... Acho que a gente venceu um jogo contra eles. Então, cara, é muito difícil. Tem que usar o fator casa. Atlético Mineiro também é outro adversário extremamente difícil. No primeiro turno, o São Paulo vinha fazendo um bom jogo e deu no que deu com aquela lesão lá do Lucas. Aí você pega um Palmeiras fora de casa. Assim, para mim, assim, olhando mesmo que o São Paulo conseguiria arrancar pontos, dá para querer arrancar de Bragantino e Atlético Mineiro. Palmeiras acho muito difícil. Internacional, Cruzeiro eu acho muito difícil. Vitória, a gente tem um histórico bem ruim ano passado, né? Mas teria que ser obrigação, ainda mais que esse jogo é em casa. Ano passado não, né? Foi esse ano ainda. Teria que ser obrigação. Vasco, obrigação. Mirassol fora de casa, obrigação. Cara, e o resto... E, assim, dos demais, acho que Botafogo, porque o momento também não é bom. Obrigação. Você tem 2 clássicos complicadíssimos. Palmeiras fora de casa é uma pedra no sapato enorme do São Paulo. Eu acho que a questão, Ju, é entender o campeonato que o São... desculpa, acho que eu dei uma travada. Tá me ouvindo bem? Isso. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Acho que agora sim. Deu uma pequena travada aqui. Mas, Ju, eu acho que passa pelo São Paulo entender o seu campeonato. Então, por exemplo, daqui a 3 jogos tem um clássico contra o Palmeiras. Claro que clássico é importante, claro que clássico afeta a confiança, afeta o moral do time, mas o campeonato do São Paulo não é contra o Palmeiras. É muito mais importante você tirar pontos dos times de baixo do que tirar ponto do Palmeiras. Então, por exemplo, o jogo seguinte ao Palmeiras é Internacional em casa. Esse jogo, para mim, é muito mais importante do que o clássico contra o Palmeiras fora. Eu acho que entender o campeonato é isso. Isso passa por comissão, isso passa por jogadores, isso passa pelo torcedor. Então, claro que não é legal perder clássico, que em nenhum momento é legal perder clássico. Perder clássico machuca. Mas é entender que se perder para o Palmeiras, a motivação tem que estar muito maior para o jogo seguinte, que é contra o Internacional. Não pode baixar a guarda para o jogo contra o Internacional. Acho que parte desse o entendimento de qual é o campeonato do São Paulo, né, Ju? Não, exatamente. Eu acho que, assim, como é o mais próximo, né, esquece a existência desse clássico. O clássico ele vai ser um negocinho à parte, mas, de fato, não tem que implicar no restante do campeonato. Basicamente, como foi ali
na primeira rodada, na primeira fase do Brasileirão, o clássico São Paulo e Corinthians, que a gente estava com o Roger Machado. Nenhum São Paulino estava confiante naquilo ali, jogando fora de casa, e o resultado que viesse não iria impactar na nossa confiança para os demais jogos, porque é um negocinho à parte. Completamente diferente de como foi o clássico contra o Palmeiras dentro de casa. Ali, para mim, pelo menos, foi um divisor de águas. Que a equipe vinha bem e aí você leva uma baldada que afeta. Então, tem que ter essa separação. Ainda que eu acho que contra o Corinthians, lá no final, o Corinthians também não está bem. Então, o Corinthians ainda está dentro desse campeonato com o São Paulo. Então, e por estar mais lá, já para o final, né? Então, acho que desse resultado não traz tanto impacto, mas pode ser uma forma de fechar, pelo menos com o torcedor, de uma forma positiva, dependendo muito de como o São Paulo chega lá também. Porque se tiver mais ou menos nessa posição assim para baixo, quando chegar lá, aí é vida ou morte também. Mas São Paulo se complicou sozinho no campeonato, né, Boni? Isso que é o pior de tudo. Perdendo pontos que não dá para você perder com o Roger Machado, que hoje não estão fazendo falta, que você pode olhar e falar assim, pô, tá tudo bem, às vezes o empate com o Internacional em casa é um bom resultado. Hoje não tem como. Uhum. Hoje não tem como cogitar essa possibilidade. Não, e o pessoal tá lembrando ruim. aqui que tem um clássico contra o Santos também. Tá adiado, né? E esse é o ponto, né? Assim, tem muito time ruim nesse Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo não pode se apegar que existem equipes piores do que ele. Porque a gente perdeu para o último colocado da tabela. Então, assim, só se apegar que os outros também não vão fazer um bom campeonato e se apegar na fé de que vai dar certo, ou sei lá, vai ser igual 2017. No final, a gente conseguiu. Não dá para deixar para o final, cara. São 15 jogos ainda que a gente tem, que pode mudar completamente a situação do São Paulo daqui para o final e muda um pouco já do pensamento para 27, não de expectativas de algo, mas dependendo de como o São Paulo termina, você mexe na sua receita para o próximo ano. Não, é uma situação que se for deixando para depois, não tem como. É claro que tudo isso que a gente está falando considerando que vai voltar a ganhar em algum momento. Porque, pelo amor de Deus, o jogo-chave era contra a Chapecoense, precisava ganhar da Chapecoense. Era inconcebível uma derrota contra a Chapecoense e aconteceu. Cara, precisa arrumar de alguma forma um jeito de ganhar um jogo. Precisa quebrar essa sequência. Porque se quebra a sequência, pelo menos, vai lá, a gente espera que tenha uma motivação, saiu um peso das costas, voltou a ganhar 3 pontos, e aí fica um pouco mais leve para os jogos-chave seguintes. Cara, precisa de alguma forma arrumar uma vitória, de qualquer forma que seja, 1-0, chorado, faz o primeiro, fecha todo mundo na frente do gol e espera acabar o jogo, pelo amor de Deus. Não tem jeito, tem que arrumar uma vitória. Não sei de onde, mas tem que arrumar. E a questão do Palmeiras, que o pessoal... Tive até alguns comentários aqui, eu não consegui salvar, mas o pessoal fala, não, o Palmeiras não tá jogando nada, não tá jogando bom futebol. A questão é, e lógico que existe um mundo em que ganha do Palmeiras. E é óbvio que a gente torce para que ganhe do Palmeiras. A questão é que hoje, olhando o contexto do campeonato, é muito mais importante você vencer o confronto direto, que é um jogo de 6 pontos, do que vencer o clássico contra um time que está na parte de cima da tabela. É muito mais importante. Tá cheio de casos aí de time que foi rebaixado, tirando o ponto das equipes de cima, mas que nos confrontos contra as equipes lá embaixo não conseguia vencer. Então, para o São Paulo é muito mais importante tirar ponto dos adversários diretos e ganhar pontos contra eles. Então, o jogo contra o Internacional, ele é fundamental, de uma maneira assim, gigante. Não dá para ficar adiando vitória. Até aqui, o São Paulo deu sorte que os outros times também foram perdendo pontos. Essa rodada, por exemplo, foi uma grande sorte do São Paulo, que todo mundo ali praticamente embaixo não conseguiu ganhar. Então, precisa voltar a vencer o mais rápido possível, que daqui a pouco a sorte acaba também. O Paulo Nobre mandou aqui, a chave da vitória é a chave Pix? Talvez se acertar o que precisa, talvez seja uma motivação extra. Vamos ver, vamos observar. Mas, cara, é uma sequência de jogos que realmente a chave precisa virar.
precisa se entender que a disputa é contra o rebaixamento e que as vitórias precisam começar a vir o mais rápido possível, senão não vai dar tempo. Senão não vai dar tempo, porque não tem Hernanes, não tem Muricy Ramalho, não tem ninguém que hoje possa chegar e ser o guardião da paz para chegar e resolver tudo. Enfim, vamos ficar de olho, vamos torcer, vamos esperar. Já nesse final de semana, é jogo fundamental e é jogo que o São Paulo precisa do seu torcedor, e precisa muito.